No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro na Tua presença em favor de todos os nossos ouvintes e espectadores. Todas as pessoas que participam dessa programação, onde quer que estejam, seja em casa, no trabalho, num barraco, num palácio, num hospital, numa clínica ou num presídio. Onde quer que a nossa voz chegue, chegue também o Teu Espírito para confirmar a Tua palavra, confirmar as profecias que vão ser faladas, aquelas palavras, meu Senhor, que saíram da Tua boca, venham ser confirmadas na vida de todos os que a ouvirem. Eu te peço, meu Senhor, chegue a cura divina para os doentes, os enfermos, chegue a libertação, chegue a paz, chegue o bem-estar, chegue a alegria, chegue a Tua presença e haja uma materialização dessa presença em todas as pessoas que me ouvem, para todas as pessoas que me ouvem, católicos, espíritas, evangélicos, budistas, muçulmanos, judeus, todos sejam abundantemente tocados pela Tua palavra e venham receber a vida que a Tua palavra garante. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo, a Bíblia, o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quer dizer, quando a pessoa habita no esconderijo do Altíssimo, ela descansa à sombra do Altíssimo. Ela descansa à sombra do Altíssimo. Descansa porque nenhum mal pode atingi-la, nem inveja, nem bruxaria, nem feitiçaria, magia. Nada pode destruí-la. Os seus inimigos não poderão alcançá-la. Por quê? Porque ela está debaixo da sombra do Altíssimo. Agora, o que eu gostaria de dizer para vocês é que, se por acaso você está vivendo assustada, se por acaso você está vivendo atribulada, aflita, desesperada, talvez você seja aquela criatura indesejável nesse mundo. Ninguém quer você. Ninguém quer você. Eu estava conversando
com o bispo aqui na África. E ele me disse: bispo, aqui nós temos pessoas cujos nomes são muito feios. Tem uma pessoa que nasceu e a mãe colocou o nome dela de lixo. Lixo. O nome dela literalmente quer dizer lixo, porque ela era tão desprezada, ela era tão infeliz, ela era tão desgraçada, que ela, ao ter o filho, o chamou de lixo, para demonstrar a sua aflição, o seu desespero, a sua rebeldia contra a sua situação. Então, talvez você seja assim. Talvez você não tenha um nome de lixo, mas tenha um nome como um nome qualquer, como o meu nome, mas a sua vida tem sido literalmente um monturo de lixo. Mas a Bíblia também fala que Deus levanta do monturo de lixo os abatidos, para fazê-los assentar-se ao lado dos príncipes de Deus. Então, Deus, ele tem visto a sua situação, ele tem visto a sua situação degradante, mas ele não pode pegar você no colo e trazê-lo para o seu esconderijo sem a sua anuência, sem a sua permissão, sem o seu querer. Você sabe que você tem que querer, você tem que manifestar o seu querer para que Deus venha pegá-lo no colo e trazê-lo para o seu esconderijo. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a gente tem que ter atitude de fé para chegar até ele. É o mesmo que acontece, por exemplo, quando a gente tem uma dor de barriga, a gente corre para o médico, não é? Quando a gente tem uma dor de dente, a gente corre para o dentista. Não é o dentista que vai até a gente. É ou não é? Não é o médico que vai até a gente. Somos nós que vamos até ele, diante da necessidade. Então, você que me ouve e que está se sentindo um lixo, porque ninguém quer você. Você está jogado, você está, como se diz, desprezado, por tudo e por todos. Você não tem parente, não tem amigos, não tem entes queridos, você não tem ninguém por você. Ninguém! Então, eu pergunto, o que você tem a temer, o que você tem a perder, se você der um passo na direção de Deus? O que você acha que vai acontecer? Ele vai vir correndo na sua direção, porque ele não quer perder a sua vida, ele não quer perder essa oportunidade de trazê-lo para o seu colo, para os seus braços, para o seu esconderijo. Deus quer fazer isso. No segundo versículo, ele diz assim: direi do Senhor. Quer dizer, quando a pessoa chega no esconderijo do Altíssimo, ela confessa: Ele, o Senhor, é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele confiarei. Mas você não pode confessar isso porque você está do lado de fora, não é? Não é mesmo? Então, veja só, neste final de ano, na virada deste ano, nós vamos ter uma vigília. Essa vigília é justamente para colocar no altar o lixo que você tem sido até hoje, para que quando varar o ano novo, começar o ano novo,
você tem uma vida nova. Essa é a proposta da vigília da virada neste dia 31, domingo agora, que começa às 8 horas da noite, aliás, 10 horas da noite. Às 8 horas, as pessoas vão chegar para se batizarem. Às 10 horas, as pessoas vão chegar para se lançarem no altar, para se entregarem no altar. Aqui, inclusive, no Templo de Salomão, você vai ver no altar os querubins, 2 querubins que guardam o altar, que guardam a Arca da Aliança. Então, nós queremos convidá-la, amigo e amiga. Queremos que você use o seu dom de falar e traga o máximo possível de pessoas que estão vivendo como lixo neste mundo. Fale com o seu amigo, sua amiga, seu vizinho, seus entes queridos. Chame tantas quantas você puder trazer neste domingo para passarem a virada, a vigília da virada, passarem essa vigília da virada com Deus. Elas vão trazer os seus problemas, elas vão trazer as suas dores, elas vão trazer as suas misérias, elas vão trazer as suas desgraças, elas vão trazer o lixo que tem sido durante todo este ano de 2017, para colocar esse lixo de vida no altar e do altar receber uma nova vida. Essa é a proposta que nós temos para você. É isso que eu queria falar com você. Se você já está no esconderijo do Altíssimo, você pode dizer assim: Ele, o Senhor, é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Você pode dizer isso. Mas quantos que estão ao seu redor, que estão do lado de fora, não é verdade? Então chame essas pessoas, traga essas pessoas, do jeito que elas estiverem, de branco, vestidas de escarlates, vestidas do jeito que estiverem, como puderem. Traga-os como estiverem, doentes, enfermos, não importa, traga-os a todos, porque o esconderijo do Altíssimo é o altar, e o altar tem autoridade, tem poder, não apenas para santificar, mas para libertar aqueles que chegarem ali, neste domingo, às 10 da noite, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, eu confio em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer.
e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Confia em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Confia em mim, comece a sorrir. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, confio em ti. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, sabe, quando Deus oferece de graça livrar a vida das pessoas, transformá-las, fica difícil, sabe por quê? Porque as pessoas estão acostumadas nesse mundo a pagarem. Elas estão acostumadas a gastar, elas estão acostumadas a sacrificar. Então, Deus fica com a sua voz inútil, digamos assim, porque muita gente não acredita. É tão fácil, é tão grátis, é tão simples, mas as pessoas são cabeçudas. Normalmente as pessoas são cascudas, são pessoas teimosas. Elas lutam, gastam rios de dinheiro. Há pessoas que vão nas praias oferecer oferendas para os santos, para os guias, e manda as pessoas mergulharem em 7 ondas, e elas fazem as suas oferendas. Entra ano, sai ano, elas fazem a mesma coisa e a vida delas cada vez pior, cada vez pior. Você vai ver testemunhos agora de pessoas que tomaram uma atitude e vieram no altar. Ao invés de irem para o mar, elas vieram para o altar. E o altar mudou a vida delas. E é isso que nós queremos enfatizar, é isso que nós queremos que aconteça com você. Venha no altar nesta vigília da virada, neste domingo, às 10 horas da noite. Você vai terminar o ano na presença de Deus, no altar de Deus, e começar o ano novo no altar de Deus. E do altar vai vir o Espírito da ressurreição, o Espírito da vida, para tomar posse de você. Para quem quiser. Quem quiser. Quem crê, vem. Quem não crê, fica. Mas aí fica o testemunho de pessoas que experimentaram isso e têm uma história para contar. Vamos ouvi-la. Meu nome é Cristiane Ferraz, eu tenho 54 anos. Durante aproximadamente 23 anos eu sofri com problema de depressão, onde havia uma tristeza na minha alma muito grande, um vazio, uma mistura de dor, que não tinha como explicar, eu não sabia explicar, aquilo era na minha alma.
Eu fiz terapia durante todo esse tempo, eu tomei calmante, antidepressivo. E assim, eu sou, mesmo sendo formada em psicologia, eu sou formada em psicologia, mas mesmo como psicóloga, eu fazia terapia, eu tinha essa tristeza, eu tinha esse vazio, muita angústia. E assim, filhos pequenos para cuidar. E nesse período eu me lembro que eu colocava meus filhos para a escola e eu voltava para casa, eu ia para a cama, eu passava praticamente o tempo na cama. Eu não tinha vontade de fazer nada. Quando eu estava com meus filhos eu cuidava, eu sorria, eu brincava, mas na verdade dentro de mim existia aquela dor, aquele vazio. Chegava no final do ano, todos os anos eu ia para a praia de Copacabana, meu marido sempre gostou muito dos fogos e nós íamos para a praia para ver os fogos de artifício e seguia todo aquele ritual. Eram os fogos, era a roupa branca para trazer a paz, era uma peça amarela, sempre na esperança que o ano seguinte fosse melhor e o tempo ia passando e continuava a mesma coisa. Tinha aquela queima de fogos linda, maravilhosa, mas quando saía dali a tristeza saía junto, a angústia, a ansiedade, a opressão, nada mudava. Até que eu recebi um convite para participar de uma virada de ano na Igreja Universal, na presença de Deus. Esse ano será o ano da minha vitória, para a honra e para a glória desse Deus que me criou. E a partir daquele dia, a minha vida mudou, onde eu ouvi uma palavra de fé, uma palavra vinda do altar. Foi uma virada onde eu passei a crer num Deus vivo. Ao lugar da tristeza veio a certeza, veio a esperança, veio a fé e a minha vida mudou. Eu fiquei livre das terapias, eu fiquei livre das medicações, deixei de tomar calmante. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou alegre, independente de qualquer situação. Hoje eu tenho uma força que não existia, eu era uma pessoa medrosa, era uma pessoa cheia de inseguranças, de incertezas. Passar aquele ano na presença de Deus e todos os anos seguintes não tem preço. Eu não abro mão de passar a virada de ano na presença de Deus. Minha vida foi completamente transformada. Hoje eu tenho felicidade, eu saio renovada da reunião de virada de ano. Enquanto muitos comemoravam o brilho do Natal, veja o que estava acontecendo. Na Rússia, um motorista de ônibus perdeu o controle e invadiu a entrada de um metrô. Um acidente com fogos de artifício deixou pelo menos 22 feridos. Já foram registrados 60 acidentes de trânsito nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. Em 2017 termina assim. Imagine o que vem em 2018. Como ter um ano diferente, mas acima de tudo um ano protegido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. É exatamente isso que a partir do dia 31 de dezembro, na vigília da virada, irá acontecer. O Templo de Salomão e cada universal se transformará no esconderijo do Altíssimo, para que o seu ano seja protegido contra os males da humanidade. Se é isso que você deseja, esteja conosco na grande vigília da virada, no Templo de Salomão. Domingo, dia 31 de dezembro, às 22 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Então, você vê, a Cristiane, essa senhora, era psicóloga, uma mulher formada, inteligente, capacitada, mas tinha depressão. Como é que pode o psicólogo fazer tratamentos para neutralizar a sua depressão? Ela viveu durante décadas levando suas oferendas, seus pedidos, suas súplicas, sua depressão lá para o mar. Mas o mar nunca levou a sua depressão. Pelo contrário, cada vez a sua situação piorava. Até que ela
recebeu um convite e veio na Igreja Universal do Reino de Deus para conhecer o altar do Altíssimo. E hoje ela é uma vida transformada. O problema é que as pessoas às vezes sofrem tanto porque elas não se mancam. Pô, peraí, eu vou lá no altar, eu não tenho que pagar nada, eu não tenho que ficar lá fazendo oferendas e pedindo e clamando. Não, eu vou no altar e o altar de Deus vai me devolver a vida que eu sempre quis. Então, minha amiga e meu amigo, neste domingo nós teremos a vigília da virada que começa às 10 horas da noite para todas as pessoas. Todas as pessoas, especialmente aquelas pessoas que estão vivendo fora do abrigo de Deus. Você que tem vivido fora do abrigo de Deus e tem sido sofrida, você tem sido lixo desse mundo, venha neste domingo, 10 da noite, em uma Igreja Universal do Reino de Deus ou no Templo de Salomão, aqui em São Paulo. Tá bom? Vamos ouvir mais testemunhos de pessoas que foram livres, libertas, foram literalmente libertas de suas mazelas por conta de terem chegado no altar, no abrigo do Altíssimo. Vamos ouvi-los. Antes de eu chegar aqui, eu projetava uma vida feliz. Era muito esperado, né, essa virada de ano pela família, inclusive. A minha mãe até me dava algumas orientações, pedia para eu colocar uma roupa verde, uma roupa branca, justamente para ter sorte, né, para passar a virada de ano com bons fluidos, para atrair coisa boa. Então a gente começava a fazer o quê? Se projetar um ano de conquistas, de realizações. Quando se passava essa virada, era um vazio muito grande, as coisas não se concretizavam, não se materializavam. Então, uma das coisas que eu mais sofri foi na minha parte na escola. Eu tinha muita dificuldade, eu era um dos alunos que tinham um pior resultado na sala de aula. E isso me trazia um constrangimento, eu tinha um vazio muito grande, né? Eu sofria bastante com isso. Até mesmo nos relacionamentos, eu procurava me relacionar com várias meninas, enfim, mas nunca dava certo. Sempre tinha uma questão que a gente ficava um tempo, mas eu sempre vivia mudando, mas nunca encontrava a pessoa certa, nunca achava aquela pessoa que me completava. Então eu tinha muito sofrimento nesse ponto. E quando eu cheguei aqui, ou seja, eu fui aprendendo, ou seja, a fé que me foi passada, que me foi ensinada, me fez ter segurança, confiança em mim mesmo. Então fui desenvolvendo. Esse ano será o ano da minha vitória, para a honra e para a glória desse Deus que me criou. Eu aprendi a entregar os meus primeiros minutos do ano para Deus. Comecei a projetar, a partir do que eu aprendi, uma nova história para a minha vida. Então, ou seja, as coisas foram acontecendo. Eu, inclusive, casei. Eu tenho uma esposa maravilhosa, uma esposa que me respeita, uma esposa super inteligente, ela é arquiteta. Tenho uma filha também de 11 anos, uma filha obediente, maravilhosa, estuda num colégio particular. Então, assim, aqueles sonhos que outrora eram frustrados, hoje são sonhos que vão se concretizando, se realizando. Eu tive um excelente resultado na escola, fui muito bem. Depois eu fiz uma pós-graduação numa instituição de primeira linha que eu tinha comigo. Eu queria estudar numa escola renomada, numa escola importante aqui de São Paulo. Agora, todos os anos da minha vida, eu passo na presença de Deus. Para mim é algo glorioso, maravilhoso. É tão maravilhoso que a alegria toma conta do nosso ser, a paz, aquela paz que buscávamos, que eu buscava no passado, ou seja, usar uma roupa branca, de estar nos melhores, por exemplo, num lugar maravilhoso, bonito, ou por exemplo, imaginar, vou passar um Réveillon na França, né, que é um lugar bastante badalado, que as pessoas costumam projetar no Rio de Janeiro, mas não, passando na presença de Deus, supera tudo isso, não tem como explicar, é algo extraordinário. Depois que eu passei a entregar os primeiros minutos a Deus,
o meu ano foi completamente abençoado. Eu tenho 52 anos e os meus anos eram todos iguais, sempre iam de mal a pior. Eu tinha o costume de passar a virada do ano na praia pulando as 7 ondas, oferecendo champanhe, flores e tudo que me orientavam a fazer para que o meu ano fosse melhor. Porém, nada mudava. Continuava indo de mal a pior todo ano. E até mesmo muitas vezes, quando nós saíamos da praia e voltar para casa para cear em harmonia, aquela mesa, supostamente uma família feliz, tínhamos muita briga. Numa dessas brigas, o meu esposo chegou a agredir o meu filho. Agrediu de precisar chamar a polícia, porque a briga foi muito feia. Mesmo sendo dia 31, que era um dia para estar todo mundo alegre, na minha casa tinha briga, confusão. E foram por vários anos desse tipo de situação. Quando chegava assim perto do fim do ano, eu já me preparava. Eu vinha preparando o ano inteiro para chegar nesse dia 31. Porque eu achava que era o dia da virada, era o dia da mudança. Por mais que eu pulasse as 7 ondas e fizesse todas essas superstições, nada adiantava, só ia cada vez pior. Todas as áreas da minha vida eram derrotadas, a vida financeira, a vida sentimental, os meus filhos, eles tinham costume de bebidas, tinham vícios e era uma vida muito derrotada. Eu morava muito mal, vivia muito mal, o dinheiro não dava para nada. Eu era empregada e quanto mais eu trabalhava para os outros, menos dinheiro eu tinha. Diante de tantas viradas de ano e nada mudava, e muita opressão, muitos problemas, eu resolvi tirar minha própria vida. E por 2 vezes. E na segunda vez, quando eu fui para o hospital e fiquei em recuperação, lá me fizeram um convite da Igreja Universal. Falaram que ali sim ia mudar a minha vida. E eu não tinha mais nada a perder. Eu comecei a frequentar as reuniões e aprendi que ali é o lugar certo de passar o final de ano, a virada do ano. Esse ano será o ano da minha vitória, para a honra e para a glória desse Deus que me criou. Hoje a minha vida mudou. Os meus filhos são abençoados, eu tenho o meu próprio negócio, não trabalho mais para os outros, sou autônoma, sou feliz. Não foi só a virada de ano que mudou. Mudou a minha vida inteira, Agora o meu ano sempre começa de uma forma abençoada, de uma maneira muito melhor. O ditado já diz: tudo que termina mal, começa mal. As manchetes afirmam: 2017 termina péssimo e 2018 começará pior. Será um ano de muitas incertezas. Eleições presidenciais, economia baixa, desemprego, mais um ano de crise. Como você imagina os 3 primeiros meses de 2018? Acredite, esses meses são cruciais para um ano de sucesso. É por isso que convidamos você para terminar e começar o ano bem. Participe da grande vigília da virada no Templo de Salomão. Nesta noite, vamos iniciar uma nova caminhada, um novo rumo, baseado no Salmo 91. Serão 91 dias de propósito de oração, para que o seu ano seja protegido. O Templo de Salomão e cada Universal se tornará no esconderijo do Altíssimo. Domingo, dia 31 de dezembro, das 22 à meia-noite e 15. Grande Vigília da Virada no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Eu fico pensando assim, puxa vida, como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso, porque não há quem o invoque, não há quem o busque que seja frustrado, que não seja ouvido, porque é o que diz a palavra dele, é a palavra dele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você sabe que, por exemplo, na virada dos anos, costuma-se soltar fogos, não é verdade? O que são os fogos? Na verdade, aqueles fogos que soltam
e criam aquela iluminação, aquela imagem bonita, mas é uma imagem que dura apenas alguns segundos, não é verdade? É ou não é? Depois que queima, apaga e acabou. Assim tem sido todos os anos nas praias. E o que você acha que é isso? Você acha que isso é de Deus? Você acha que Deus quer mostrar a iluminação dele para que as pessoas fiquem cheias de sonhos, para que as pessoas vejam que Deus é grande e depois acaba aquela grandeza, aquela luz e a pessoa volta à realidade e quando volta para casa, é o caso dessa senhora, Dona Regina, ela voltava para casa depois de ter feito as suas oferendas, de ter pulado 7 ondas, de ter oferecido rosas, de estar vestido de branco, depois de cumprir todas as obrigações que as entidades mandaram. Aí ela chega à sua casa, reúne a família, mesa posta, e o marido briga com o filho e vai acabar na polícia essa situação. Isso é de Deus? Eu pergunto a você. Isso é divino? Divino é quando você obedece uma palavra, que é a palavra de Deus. E então essa palavra se cumpre na sua vida. Porque essa é a proposta nossa. Nós estamos convocando, convidando, nós estamos instando para que as pessoas venham fazer uma experiência graciosa, gratuita. Você não tem que ser vestida de branco, de verde, de amarelo. Você não tem que oferecer rosas. Você não tem que gastar dinheiro para oferecer às entidades um agrado. Não. Basta você ir com a sua fé. Oh, meu Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Eu tenho a minha vida. Mas a minha vida tem sido um lixo. A minha vida tem sido um caos. A minha vida tem sido um bagaço. Eu tenho sido sugada por essa vida. Eu não tenho nem vontade de viver. Se eu pudesse, eu teria morrido esse ano de 2017. Eu não tenho ânimo nem para viver o resto desses dias, quanto mais começar um ano novo. Pois bem, é você mesmo que nós estamos convidando. Você que tem sido desprezada, você que tem sido alijada da família, da sociedade. Talvez você esteja desesperada por causa do emprego. Você se formou, mas não conseguiu um trabalho, não conseguiu um emprego. Ou se formou, mas está trabalhando num trabalho que não tem nada a ver com a sua formação profissional. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, por que você não dá uma chance para o Senhor Jesus? Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Isso é a promessa dele. Como é que você vai saber que ele existe? É quando ele cumpre a promessa dele. É ou não é? Como é que pode? Ele prometeu e não vai cumprir? Se ele é vivo, ele vai cumprir. Se ele não é vivo, se ele não existe, não vai acontecer nada. Mas também você vai saber se ele existe ou não existe. E se ele existe, como nós cremos, e temos mostrado testemunhos, então vai acontecer. Porque ele não é homem para que venha iludir as pessoas com promessas. O que ele fala, o que ele falou, ele cumpre. Olha só mais testemunhos de pessoas que experimentaram, fizeram uma prova viva com a palavra de Deus. Olha só o que aconteceu. Vamos ouvir. Meu nome é Juarez, eu tenho 42 anos. As minhas viradas de ano eram todas iguais. Então eu vinha para Paulista no intuito de me divertir. Entretanto, eu chegava vazio e saía oco. Por quê? Eram brigas, eram bastante confusões. Então aquilo não me preenchia de maneira nenhuma. Então eu vinha
no intuito de assistir a queima de fogos, achando que aquilo fosse me trazer alguma alegria de alguma forma, mas na verdade era um tempo perdido. Eu imaginava que passando aquele momento na Paulista fosse me trazer algum benefício e me gerar um ano próspero, um ano bom. Entretanto, a coisa ficava ainda pior, porque era um problema de ordem familiar, eram confusões na família, eram problemas no meu ambiente de trabalho, enfim, é uma verdadeira tristeza. Através de uma colega de trabalho, acompanhando ela, o meu sofrimento, vendo quanto eu acumulava de tristeza dentro do meu ser, ela me convidou para ir à igreja. Chegando lá eu percebi que eu poderia ter uma nova chance, uma oportunidade de ter uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida de verdade. Esse ano será o ano da minha vitória, para a honra e para a glória desse Deus que me criou. Lá eu pude perceber que realmente eu poderia passar um ano sendo feliz de verdade. Hoje eu percebo que os meus anos são muito mais felizes. Sou uma pessoa mais alegre. Hoje eu tenho um relacionamento infinitamente melhor com a minha família. Eu me relaciono muito melhor com as minhas irmãs. O meu tratamento para com a minha mãe é melhor. Hoje eu sou um homem muito mais feliz. E eu não vejo a hora de encerrar o ano na presença do meu Deus. Pelas vezes em que eu me perdi e o Senhor me achou, pelos erros que eu cometi e o Senhor perdoou, pelas vezes que me entristeci e o Senhor me alegrou, pelas lágrimas que derramei e o Senhor enxugou. Eu te agradeço pelas vezes que me enfureci, o Senhor me acalmou, pelas vezes em que eu te ofendi e o Senhor relevou, nos momentos em que eu me afastei e o Senhor me encontrou, pelas vezes que eu quase caí e o Senhor me salvou. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz, humildemente. Eu te agradeço por estar vivo, por existir. Eu te agradeço por ter certeza que a liberdade pode existir. Eu te agradeço pela esperança que me dá força de humildemente. Eu te agradeço por estar vivo, por existir. Eu te agradeço pela esperança que me dá forças de prosseguir, por vir comigo no meu caminho.
Graças a Deus. Olha, eu queria que você prestasse bastante atenção com respeito ao testemunho desse rapaz chamado César. Ele, no último dia, na vigília da virada, como vamos ter este domingo, ele recebeu o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito da ressurreição. Ele recebeu o Espírito da vida. Ele finalmente recebeu o Espírito do altar, do lugar onde ele estava. Ele estava lá no altar, o altar o consagrou, o santificou com o Espírito Santo. Vamos ouvi-lo, porque você vai ver a diferença dessa criatura, dessa nova criatura. Meu nome é César, tenho 44 anos. Antes de chegar aqui, eu era dependente químico, era usuário de cocaína, maconha e vários outros tipos de drogas. E eu vivia uma vida viajante, sumia, ficava uns 3, 4, 5 dias sem aparecer em casa, dando dor de cabeça para minha mãe. Era um homem de confusão, de brigas, não conseguia parar emprego nenhum, não conseguia ser feliz também na vida sentimental, tinha depressão, tinha insônia, tinha vários tipos de problemas. Era um rapaz deprimido, angustiado, era nervoso, gostava de briga, confusão. A minha mãe já participava das reuniões, só que eu não aceitava e criticava muito. E nas noites de drogas, de bagunça, um dia estava na minha casa, muito angustiado, deprimido, e coloquei na rádio. Nesse exato momento estava o Bispo Macedo falando, pregando, e eu lembro que ele falou sobre aliança com Deus. Nesse dia eu dei ouvido para ele e foi algo como se ele estivesse conversando comigo mesmo. Ele falou assim pela rádio, falou assim: ei, você aí, faz uma aliança com Deus, dobra o seu joelho, fala com Deus aí agora. E a partir daquele momento eu fiz uma aliança com Deus, de que se ele mudasse aquela situação minha, que a partir daquele dia eu ia servir ele. E foi assim que eu cheguei aqui. Comecei a perseverar, larguei o vício da cocaína, larguei os outros vícios e fui perseverando. Comecei a vir nas quartas-feiras, nos outros dias, domingo também, e foi quando eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. E eu vi que dentro de mim precisava haver uma mudança, porque eu ainda continuava um cara nervoso, eu continuava com vários problemas, e eu me sentia vazio, Então eu vi que o Espírito Santo ele poderia mudar todo o meu interior. E foi aí que eu tive sede, coloquei forças para buscar esse batismo com o Espírito Santo. Então comecei a vir nas quartas-feiras, nos domingos, comecei a ler mais a Bíblia, essa sede foi aumentando, eu comecei a buscar mais pela madrugada, 3 horas da manhã, procurei estar em constante sintonia com Ele, né? Ou em oração, em jejuns, ler mais a Bíblia. Houve uma vontade imensa em mim, dentro de mim, de fazer mais a vontade de Deus. Eu tive que abrir mão das minhas antigas amizades, que me levavam a fazer as coisas erradas, né? Que me incentivavam também juntos, né? Porque os amigos acabavam incentivando, né? Por ser amigos. E eu tive que tomar uma decisão: ou o Espírito Santo ou os amigos, ou o Espírito Santo ou o mundo, ou as amizades, as drogas. Aí eu abri mão e vi que o Espírito Santo ele tinha muito mais a me proporcionar do que as drogas, do que o mundo, do que os amigos. Eu lembro como se fosse hoje, no dia 1º de janeiro, na madrugada, no Réveillon, na igreja, houve o batismo com o Espírito Santo, onde o César angustiado já não existia mais, a depressão já não existia mais. E depois de tudo isso, a minha vida começou a mudar, começou a progredir, né? Comecei a conseguir, as portas foram se abrindo, comecei a trabalhar, as coisas começaram a dar certo. Na minha vida sentimental também, encontrei a minha esposa. Hoje eu tenho uma família, mas a pessoa mais importante na minha vida é Jesus, né? É o Espírito Santo.
Graças a Deus, que coisa maravilhosa, né? Você vê que quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela prioriza o próprio Deus. Ele torna-se o primeiro na vida dela. Quer dizer, quando a gente honra a Deus em primeiro lugar, Ele nos honra. Essa tem sido a minha vida. O segredo do sucesso do trabalho, do nosso trabalho, se deve a esse fato. Eu honro a Deus e à medida que eu o honro, Ele me honra também. Mas isso não é comigo apenas, não. Isso é com todas as pessoas que usam a cabeça, que começam a colocar em prática aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se você, minha amiga, meu amigo, por mais desprezado, por mais desgraçado que seja, por mais infeliz que você seja, talvez o último das criaturas, a última das criaturas desse mundo, a última. Mas se você der um único passo na direção do altar, o altar da aliança, o altar de Deus, Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem ao seu encontro e muda toda a sua situação, muda a sua vida, muda tudo, 100%. Você se transforma numa nova criatura. E nenhum dinheiro é capaz de fazer isso. Nenhum sucesso, nenhum diploma, nada nesse mundo é capaz de mudar o nosso interior, senão aquele que conhece bem o nosso interior. Então quero convidá-la a insistir nesse convite. Domingo agora às 10 da noite, às 10 horas da noite, nós teremos a vigília da virada. Aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, você pode chegar e deve chegar bem cedo, para que você não venha ter que passar a vigília. Isso é um segredo, hein? Fala para ninguém não. Para que você não tenha que passar a vigília de pé. Então venha mais cedo. Chegue mais cedo. O conselho que eu estou dando para você. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. E que o Espírito Santo venha confirmar todas as nossas palavras dentro de você. Até amanhã. Senhor Jesus, Tu és a minha adoração. A minha vida está todinha em Tuas mãos. Por isso eu digo nesse canto que eu Te adoro tanto e que Tu és para mim a luz do meu viver. Pois Tu me tiraste de um profundo abismo, onde por minha culpa eu fui cair. Então clamei por Teu poder, ó Jesus Cristo. Gritei, Senhor Jesus, livra-me disto. Arranca-me do abismo em que eu caí. E então notei que só depois de eu ter me arrependido, aí então foi que eu fui socorrido pelas misericórdias do Senhor Jesus, e me trouxeste, Senhor, das trevas para a luz.
Senhor Jesus, Tu és a minha adoração. A minha vida está todinha em Tuas mãos. Por isso eu digo nesse canto que eu Te adoro tanto e que Tu és pra mim a luz do meu viver. Pois Tu me tiraste de um profundo abismo, onde por minha culpa eu fui cair. Então clamei por Teu poder, ó Jesus Cristo. Gritei, Senhor Jesus, livra-me disto, arranca-me do abismo em que eu caí. E então notei que só depois de eu ter me arrependido, aí então foi que eu fui socorrido pelas misericórdias do Senhor Jesus.